eu sei que esses conteúdos têm uma relação direta com as temáticas que os meus alunos estão estudando, tá? Então, gente, o foco agora de quem não se qualificou é preparar o projeto para qualificação, tá? Outra coisa importante, então, para quem não sabe ainda do processo de qualificação. Nesse processo de qualificação, em geral, vocês têm 20 minutos para fazer a apresentação. Deixa eu falar, antes de falar da apresentação, deixa eu falar uma outra coisa. O projeto é construído junto com o seu orientador em reuniões regulares de orientação, tá? São idas e vindas, até fechar esse projeto. Quando o projeto já está bem encaminhado, o seu orientador, junto com você, vai escolher os participantes da banca. Tá? Isso é muito importante, gente. E aí eu já vou dar uma dica para vocês, para quem vai se qualificar e quem vai defender também. Né? Não deixem para escolher a sua banca muito em cima da hora. Por quê? Porque nos picos que a gente tem de defesas, de exame de qualificação e de teses, dissertações, a agenda dos professores fica lotada. Tá? Então, eu tenho 2 alunos que vão defender agora, um em fevereiro e outro em março. Então, eu já falei com eles, não, vocês já têm que fechar essas bancas, porque daqui a pouco o professor fica sem agenda, tá? Então, agendar com o professor com antecedência. E por que isso é importante? Porque se o professor que vocês escolheram não tem agenda, vocês têm que pensar em outro professor até vocês fecharem a agenda com todo mundo, tá? Fechou a agenda com a banca, entrem no sistema para fazer o registro do agendamento. Também essa é uma responsabilidade do aluno. O aluno começa com as informações, não é da secretaria, não é a secretaria que vai fazer isso para vocês. Quem vai fazer isso é o aluno. O aluno vai entrar com todas as informações. Claro, gente, que vocês tiverem dúvidas, eu vejo que a Gildenara está sempre respondendo essas dúvidas para vocês. A Gil está aí, daqui a pouco eu vou abrir para a Gil complementar. Mas é uma responsabilidade do aluno e do orientador. A Gil pode tirar dúvidas, mas não é uma tarefa da Gil fazer isso para vocês, não. Tá? Todo mundo tem acesso ao sistema acadêmico, fazer isso. Aí uma coisa importante. Quem perde o vínculo... Alguém quer perguntar? Gente, alguém quer perguntar? Não? Quem perde o vínculo com o programa... Célia. Oi. Licença, eu acho que tem pessoas tentando entrar, pelo menos mandaram mensagem aqui no grupo, aqui no chat bom, pedindo para entrar. Tá bom, ótimo, obrigada. Deixa eu liberar o povo que quer entrar aqui. Enquanto isso, eu vou falando. Olha só, gente. Quem tem problema com vínculo, isso que é problema com vínculo, tá? Por exemplo, tem um monte de gente que vai defender agora até o dia 28 de fevereiro, por exemplo, tá? Entendeu? Até o dia 28 de fevereiro, gente, pode falar que eu já estou aqui liberando, tá? Quem quiser entrar. A Andréia falou. Quem não até o dia 28 de fevereiro vai perder o vínculo, tá? Depois que vocês perdem esse vínculo com o programa, vocês não conseguem mais acessar o sistema acadêmico, tá? Então, nesse caso, antes, se você não vai conseguir defender por algum motivo, vocês têm que pedir prorrogação de prazo. Se vocês não pedirem prorrogação de prazo e perderem o vínculo, e o vínculo terminar, a data de vínculo terminar, e vocês não fizerem nada, vocês vão ser excluídos. Tá? Então, essa é uma outra informação muito importante. Ficar atento a essas questões. Ainda sobre a qualificação. Oi. Quem? Só uma questão que colocar, Celciane. Oi, Celciane. O grupo, se você estava gravando essa reunião. Eu não estou gravando, não, gente. Não estou gravando, não, mas eu combinei o seguinte, aquelas pessoas que não puderem vir nesse encontro, outro encontro para a gente conversar sobre isso, não tem problema, não.
tá? Porque... O Vinícius, você está gravando, Vinícius? Ó, o Vinícius disse que está gravando. Ah, que ótimo. Tá ótimo. Obrigada, Vinícius. Você, Oceane, mas nesse caso, porque assim, gente, ninguém reclamou. Ah, o Leandro está chegando. Você me perguntou isso, mas assim, quando eu mandei o horário, ninguém se opôs ao horário. Então, assim, isso é muito importante, porque assim, a gente poderia ter feito no fim da tarde, no início da noite, para mim não teria problema, não. Então, se for necessário, a gente faz outros encontros para a gente ainda continuar tirando as dúvidas, e aí a gente pode fazer num horário mais acessível. Seria talvez no início da noite, durante a noite, eu acho que pode ser também um horário acessível, tá? Então, voltando à qualificação, tem alguma dúvida, gente, que vocês querem, alguma pergunta que vocês queiram fazer até agora? Oceane, as suas dúvidas são sobre o que a gente falou até agora ou coisa que a gente ainda não falou? Tem coisa que a gente ainda não falou. Eu estou pensando em agrupar. Tá bom, então vamos deixar mais para frente. Tá. Então, gente, no final, sobre a qualificação ainda, então, avisar a banca, agendar com a banca, fundamental. Registrar no sistema a data, fundamental. Depois que vocês entram no sistema acadêmico e fazem o registro, o próximo passo é o orientador aprovar a solicitação. O orientador tem que aprovar. Se o orientador não aprovar, o processo para. A não ser que o orientador esteja impedido de fazer essa aprovação. Se o orientador estiver impedido de fazer a aprovação, ele vai avisar na secretaria e a coordenação vai fazer isso. Depois que o orientador aprovar, aí a coordenação vai aprovar também, tá? Então, esse é o processo. Outra coisa, depois que vocês então, já marcaram com a banca e já agendaram no sistema, vocês têm que avisar o Álvaro. Recentemente, a gente mandou uma mensagem para vocês falando sobre esse assunto. O Álvaro é o nosso técnico em audiovisual, lá da SCI. Começou a pandemia, eu pedi que o Álvaro desse suporte nas defesas, nos exames de qualificação de defesas, e ele tem feito isso para a escola toda, tá? Então, o Álvaro, ele fica com vocês na nossa sala, na sala da SCI, pela RNP. A gente tem um canal onde acontecem as nossas qualificações e as defesas. Não precisa ser fora, por exemplo, não precisa ser aqui pelo Google Meet. Pode ser também. Não é obrigatório que seja por lá. Mas é porque lá a gente já tem uma infraestrutura, né? Se vocês querem fazer pelo Microsoft Teams, pelo Zoom, não importa, gente. Não tem problema, não há um impedimento. Então, esse agendamento com o Álvaro é fundamental, por quê? Porque o Álvaro vai testar com você, ele vai gravar, se você pedir, ele vai gravar a etapa de arguição, tá? Ele vai dar suporte, se der algum problema, cair, ele está ali para te dar suporte. Né? Como eu sei que vocês ficam muito nervosos no dia da defesa e no dia da qualificação, eu penso da seguinte forma: se tiverem que ter esse tipo de preocupação, eu acho que já libera vocês para preocupar com a apresentação. Que isso que é o mais importante, tá? Então, avisar o Álvaro e entregar. Isso, gente, que eu estou falando, eu tenho certeza que o orientador de vocês já deve ter falado, você já falou com vocês, mas só para recapitular. E preparar a versão do PDF para encaminhar para a banca. Essa também é outra questão importante. Nós temos uma regra no programa que o aluno tem que entregar a versão final do projeto de qualificação ou da dissertação ou tese até 15 dias antes, no mínimo com 15 dias antes da data da defesa. Tá? Então, isso é fundamental. Aí eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com um aluno no programa, que o aluno, na quarta-feira, me mandou um e-mail me convidando para fazer parte da banca de qualificação.
Ah, aceito. Quando que é? Vai ser na sexta-feira, professor. Não, gente, isso não tem jeito. Então, primeiro porque eu não tinha nem condição de ler um projeto de qualificação de quarta para sexta, tá? Então, tem que ser com 15 dias de antecedência. Isso significa que vocês têm que se organizar. Então, parece que, por exemplo, se nós temos, vocês têm do mestrado, tem que se qualificar até junho, por exemplo, até o final de junho, vamos imaginar, na primeira quinzena de junho, mãos dos professores da banca. Mas, na primeira semana de junho, no mínimo, o seu orientador já tem que ter lido tudo. Você vai fazer revisão de português, você vai fazer a normalização do trabalho, enfim. Então, vocês devem ficar atentos a estes prazos, porque são muitas coisas que vocês têm que fazer até entregar a versão para a banca. Tá? Isso aí, qualquer coisa, vocês vão falando com os orientadores de vocês. Eu não vou compartilhar a tela, não, porque se alguém mais estiver tentando entrar, não fica impedido. Então, a Gil, no documento que nós mandamos ela mandou um exemplo, por exemplo, de datas de qualificação. Então, só recapitulando, aluno de doutorado que não se qualificou, ele tem que fazer isso até o 27º mês após o início do vínculo. Aluno de mestrado que não se qualificou e entrou em 2020, o prazo está próximo de acabar. Aluno de mestrado do ano de 2019, também já está com prazo para lá não, em 2019 ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Tá? Então, observem, gente, a gente não manda e-mail para os alunos falando com eles que o tempo está acabando, não. Vocês têm que gerenciar, tá? Outra coisa ainda em relação à qualificação. Vocês enviam para a banca a versão do documento de vocês, porque isso aí o orientador, obviamente, vai falar com vocês, tá? Mas é só para vocês entenderem o processo. Vocês vão se preparar a fazer a apresentação do projeto, ou da tese, ou da dissertação, tá? E aí, vocês têm um tempo também regulamentar para essa apresentação. Do seu exame de qualificação, você vai... não, tem uma coisa aqui antes. Não, deixa eu falar isso primeiro, depois eu retorno. No dia da sua qualificação, você vai levar a sua apresentação, tá, gente? Verificar se está tudo certo, e você tem 20 minutos para fazer essa apresentação. Tá? Então, são 20 minutos. É claro, gente, que esses 20 minutos, a banca, a critério da banca, você pode usar um pouquinho mais de tempo. Tá? O seu orientador é que vai gerenciar essa sessão de qualificação. Tá? É uma sessão aberta? Não, é uma sessão fechada. Mas, por exemplo, às vezes, como orientadora, às vezes eu levo um aluno meu para participar da qualificação de outro. Eu acho que é muito interessante, sabe? Você pode pedir isso para o seu orientador, para vocês verem como é que é o processo de qualificação. De cabeça. Mas você tem que se preparar para esse momento, tá? E tem que estar de cabeça aberta. Por quê? Eu falo isso muito com meus alunos também, com meus orientandos. Gente, open your mind. Por quê? Porque vocês vão receber críticas, vocês vão receber contribuições, mas a ideia é melhorar o seu projeto. Tá? Depois que você se qualifica, gente, qualificar é tão bacana que depois que você se qualifica, o norte do seu projeto está traçado, porque a banca vai validar a sua proposta, ou ela vai fazer sugestões, e se a coisa estiver muito grave, às vezes, ela pode desconstruir seu projeto. Tá? Por isso, eu, particularmente, com os meus alunos, se o projeto não estiver consistente, eu não deixo, porque eu não quero que meus alunos apanhem demais da banca. Então, e também, gente, não é isso é brincadeira, mas é porque, assim, para vocês aproveitarem esse momento da qualificação, tá? Lembrar que é um momento de muita troca com a banca, muitas contribuições, muitas ideias boas vêm desses projetos, né? E os professores,
da banca, eles vão ler seus projetos,